Essa foi a última atividade que nós fizemos em português, que está na página 19 do livro. Nós vamos corrigir, mas não hoje, porque tem um estudo gramatical que no livro ele não está totalmente completo, porque o livro sugere que você já tenha aprendido isso no 4º ano, que é sobre sílaba tônica. Então, para que vocês possam entender o que são palavras oxítonas e palavras proparoxítonas, é preciso entender o que são sílabas tônicas, tá? É preciso entender o que é sílaba tônica. Todo o assunto para justamente entender o que vem a ser sílaba tônica. Somente através desse aprendizado sobre sílaba tônica é que vocês saberão identificar o que vem a ser oxítona. Nós temos ainda a paroxítona e proparoxítona. Como eu falei, essa atividade será corrigida numa outra aula, mas essa aula tem duas finalidades. A primeira é vocês assistirem esse vídeo, onde eu vou explicar o assunto sílaba tônica. E quando vocês terminarem de assistir o vídeo, vai ficar como leitura obrigatória esse texto aqui, ó. É um texto que fala sobre sílaba tônica. Não precisa escrever no caderno, mas se vocês quiserem escrever, tudo bem. Ajuda até a melhorar a letra. É um texto que fala sobre sílaba tônica, como identificar a sílaba tônica, quando a sílaba tônica ela é oxítona, quando é paroxítona e quando é proparoxítona. O que são sílabas monossilábicas, que nós sabemos que monossílaba é aquela que tem somente uma sílaba, quando as sílabas monossilábicas são tônicas e quando elas são átonas. Então isso daqui vai ficar como leitura obrigatória. E para ajudar vocês a entender essa leitura, eu vou explicar o assunto sílaba tônica. Então vamos lá, ó. Acentuação gráfica, sílaba tônica. O termo sílaba tônica, ele está fazendo referência também à acentuação gráfica, que justamente aqui, ó, acentuação gráfica, onde nós temos o acento agudo, inclusive nós temos o acento agudo aqui na sílaba si, ó, olha o acento agudo aqui, e o acento circunflexo. Onde nós temos aqui o acento circunflexo em cima da sílaba to, de tônica. Então, assim que nós, ao mesmo tempo que nós estudamos sobre sílabas tônicas, nós estudamos também sobre os dois acentos. Lembrando que o tio, ele não é considerado acento gráfico. Ele é um sinal de nasalização. O que significa isso? Significa todas as vezes que o tio ele aparecer em cima de uma letra, por exemplo aqui, ó, mãe, ele aparece em cima da letra A. Quer dizer que quando nós formos falar essa letra, por ter o tio, o som ele tem que ser nasal, ou seja, o som do A com o tio é um som que sai pelo nariz, por isso que é um sinal de nasalização. Ele não é um acento gráfico, ele não é um acento. Porque qual é a função dos acentos gráficos? Tornar a sílaba tônica, tá?
Então veja que se eu tirar aqui, se eu tirar o acento da palavra mãe, fica mai. Veja como o som do A, ele se torna um som oral, ou seja, o som sai pela boca, mai. Agora, quando nós colocamos o tio, o som do A sai pelo nariz, mãe. Viram? Olha aqui, ó. Pau. E se eu colocar o tio, pão. Viram a diferença? Agora, quando uma palavra não tem, vou colocar aqui, ó, órgão. Na língua portuguesa, nenhuma palavra tem dois acentos. Nós nunca vamos encontrar na língua portuguesa uma palavra com os dois acentos aqui, ó. A palavra órgão, ela só tem um acento, que é aqui, ó, órgão, órgão. Qual é a sílaba tônica? A que está acentuada, or. O gão, como eu falei, o tio não é um acento, ele é um sinal de nasalização. Agora, quando uma palavra não tem acento, mas tem o tio, como coração, por exemplo, ó. Veja que coração não é uma palavra acentuada. Vou separar aqui coração. Ela não tem acento. Então, o tio, que é um sinal de nasalização, ele vai servir para tornar essa sílaba tônica, ou seja, forte. Por isso que o tio, ele torna essa sílaba tônica, torna a sílaba mais forte. Isso a gente vai entender mais adiante no assunto. Tá certo? Então, vamos lá. Começar, leia as frases observando as palavras destacadas. As palavras destacadas são essas aqui. Aqui, ó. Vovô, vizinha e xícara. Vovô presenteou a vizinha com uma xícara de porcelana. Vou colocar essas três palavras destacadas aqui. Observe que vovô, a sílaba com acento está destacada, ó. Nas duas vezes. A mesma coisa vizinha aqui, ó. Vizinha, o zi está destacado aqui na palavra. E xícara, o xi está destacado. Agora vamos separar em sílabas, ó. Vovô. O que são sílabas, primeiro, para entender? O que vem a ser sílabas? Sílabas é cada unidade da palavra. Por exemplo, a palavra vovô tem 2 unidades. Cada uma dessas unidades é o que chamamos de sílaba. São cada pedacinho da palavra. Todas as vezes que nós abrimos a boca para pronunciar uma palavra, essa pronúncia, esse pedacinho é chamado de sílaba. E as palavras, elas têm uma sílaba que é tônica, ou seja, que é forte. O que é sílaba tônica? Vou colocar aqui a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Aqui, ó, tônica. Forte. Sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. Tá? Lembram de biotônico, fontora? Pois é, o tônico vem de força. Então vamos voltar lá, olha aqui, ó. Vovô, qual é a sílaba forte, qual é a sílaba tônica? Aqui tem um acento, porque a função do acento é tornar a sílaba forte. Sem um acento, a palavra fica vovo. Olha aqui, ó. Vou escrever bem aqui. Sem acento. Ó, sem acento fica vovo e a sílaba tônica acaba sendo essa daqui, ó. Agora, quando tem um acento, a sílaba tônica é aquela que recebeu o acento. Só que nem todas as palavras têm acento, como nós vamos ver aqui na palavra vizinha. Aí nós temos que ler a palavra e sentir quais das sílabas é dita com mais força. Olha lá, ó. Vizinha. Veja que quando nós falamos a palavra vizinha, o zi é falado com mais força. Ó. Vizinha. Então a sílaba tônica é o zi. E xícara,
a exemplo do vovô, já tem o acento agudo. Então, não tem muito segredo para descobrir qual é a sílaba tônica. Basta olhar a sílaba que tem o acento. Viram? Aqui, xícara, a sílaba tônica é o xi, xícara. Eu vou desenhar rápido um quadro aqui ao lado. Bom, observe comigo aqui, eu fiz um quadro rapidamente aqui e vou colocar aqui o U de última, o P de penúltima e o A de antepenúltima. Veja que em vovô a sílaba tônica, lembrando que nós sempre contamos da direita para a esquerda, porque só tem a sílaba tônica, ela só pode recair ou em cima da última, ou da penúltima, ou da antepenúltima. Daqui a pouco eu vou escrever uma palavra gigante aqui. Veja aqui, ó, a palavra paralelepípedo. Sempre a sílaba tônica, como eu falei, ou vai ser a última, ou vai ser a penúltima, ou a antepenúltima. Daqui para diante, a palavra nunca vai ser acentuada daqui para diante. Veja a palavra aqui, ó, paralelepípedo. A sílaba tônica nunca seria uma dessas daqui. Veja que ela é aqui, ó, é a antepenúltima sílaba. Ó, paralelepípedo, a sílaba tônica é a antepenúltima. Olha o A aqui, ó. Viu? Então não importa a palavra ser grande, a sílaba tônica vai ser numa dessas últimas 3 sílabas, que é última, penúltima, antepenúltima. Então veja aqui a palavra vovô, olha aqui, ó. Tem 2 sílabas, então vou usar esses 2 espaços aqui, ó. Vovô. Olha, a sílaba tônica de vovô é a última. Vizinha, eu vou usar esses 3 espaços aqui, ó. Vizinha. Veja que a sílaba tônica é a penúltima aqui, é o zi, ó. Zi. E xícara. Xícara. Veja que a sílaba tônica é o xi. Viram? A antepenúltima. Em cada uma dessas letras, vovô, vizinha e xícara, a sílaba tônica está em posições diferentes. O vovô é a última sílaba, vizinha é a penúltima e xícara é a antepenúltima. Então, dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe um nome. Por exemplo, quando a sílaba tônica é a última, como em vovô, olha aqui, ó, sílaba tônica é a última, ela é chamada de oxítona. Quando a sílaba tônica não é a última, é a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Agora, quando a sílaba tônica não é a última, nem a penúltima, e sim a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Viram como esse assunto tem relação com o que nós estamos estudando no livro? Então vamos continuar. Acompanhe comigo. A sílaba pronunciada com mais força, a sílaba pronunciada com mais força, chama-se sílaba tônica. Então não tem as sílabas mais fracas são chamadas sílabas átonas. Então vejo aqui, sílaba forte é a sílaba tônica. Sílaba mais forte é chamada sílaba tônica. E as sílabas fracas são chamadas sílabas átonas. Vejam aqui, ó. Separe as palavras abaixo e circule a sílaba tônica. Nós temos aqui a palavra jacaré, palhaço, português, futebol e fígado. Essas palavras que têm acento, como eu falei para vocês, jacaré, português e fígado, é fácil de encontrar a sílaba tônica. Olha aqui, ó, jacaré. Qual é a sílaba tônica? Jacaré tem 3 sílabas. É uma palavra trissílaba. Lembram que nós já estudamos? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba.
A palavra jacaré é trissílaba porque tem 3 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Aqui tem o acento, o ré. A palavra palhaço não tem acento, mas ela tem uma sílaba que é mais forte. E para nós descobrirmos, nós temos que ler a palavra. Olha, palhaço. Vejam que o lhá é lido com mais força, então a sílaba tônica é o lhá. E o que a sílaba pá e a sílaba só é? São sílabas átonas. Português. Essa não tem segredo porque tem um acento circunflexo aqui. Então a sílaba tônica de português é o guês. Futebol. Ah, tá. Um lembrete aqui, ó, para vocês. Todas as palavras que terminar em L e em R, se terminar em L ou em R e ela não tiver acento, a sílaba tônica sempre vai ser a última. Olha, como futebol. Vejam lá, ó. Vejam aí futebol. Futebol. Terminou em L. Outra palavra sem acento que termina em L, por exemplo, aqui, ó. Pastel. Pastel. Qual é a sílaba tônica? É essa que terminou em L. Quartel. Não tem acento, terminou em L, a sílaba tônica é a última. E que terminado em R? Ó, diretor. Diretor. Ó, não tem acento, terminou em R, a sílaba tônica será essa daqui, a última. Professor. Professor. Terminou em R, não tem acento, a sílaba tônica é a última. Viram? Olha lá em fígado. Não tem segredo, qual é a sílaba tônica? É a que tem o acento. Fígado. Continuando. Então, vocês perceberam aqui que para encontrar a sílaba tônica é preciso separar as palavras? Veja a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Temos uma frase aqui, ó, o computador do médico caiu da mesa. Existem 3 posições. A última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. É igual um pódio. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam aqui o que eu falei do pódio. Ó. Só tem 3 posições no pódio. Para quem é o primeiro, para quem é o segundo e para quem é o terceiro. A mesma coisa a posição da sílaba tônica. Só existe a acentuação em 3 posições. Na última, na penúltima e na antepenúltima. Ok? Então a sílaba tônica, mesmo que a palavra seja grande, ou a sílaba tônica vai ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Ó, o computador do médico caiu da mesa. Vamos colocar aqui as 3 palavras que estão destacadas, que é o computador, médico e mesa. Tá? Então veja lá, vamos separar em sílaba. Computador tem 4 sílabas. Ó, computador. Veja que aquela regra que eu falei para vocês. A palavra ela não tem acento e terminou em R. Então qual é a sílaba tônica? A última. Mesa. Mesa. Sílaba tônica. Mesa. Ó, quando nós falamos a palavra, essa sílaba é que é falada com mais força. Mesa. E médico não tem segredo, porque a sílaba tônica é aquela que recebe o acento. Ó. Médico. Viram? Quando a sílaba tônica ela é a última, ela é chamada oxítona. Oxítona. Quando a sílaba tônica ela é a penúltima, ela é chamada paroxítona.
E quando a sílaba tônica é antepenúltima, é chamada proparoxítona. Viram? A palavra médico, por exemplo, que a sílaba tônica é antepenúltima. Então a palavra médico, ela é uma proparoxítona. Viram a importância desse estudo? Vamos continuar. Temos aqui 5 palavras indicada com e nesse quadro temos aqui última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Vamos lá, separando a palavra escola, que tem 3 sílabas, ó. Escola. Qual é a sílaba tônica? Có, porque quando nós falamos a palavra, o có é essa sílaba que é dita com mais força. Escola. Olha lá, órgão. Qual é a sílaba tônica, mas tem 2 acentos? Não, não tem 2 acentos. Como eu falei, o tio, ele não é um acento tônico, ele é um sinal de nasalização. Ele indica que quando, por ele estar em cima da letra A, quer dizer que o som da letra A tem que sair pelo nariz, ó, órgão. Veja como o som sai pelo nariz. Sem esse tio aqui, nós leríamos órgão. Nós não falamos órgão, nós falamos órgão. E qual é a que tem um acento? O or. Então ela que é a sílaba tônica. Coração. Agora coração é diferente. Veja que é uma palavra que não tem acento, ó. Então o tio, que é o sinal de nasalização, ele vai servir para tornar essa sílaba atônica. Então a sílaba tônica de coração é o são. Príncipe não tem segredo, é a sílaba que está acentuada. Príncipe. E princesa não tem acento, então a gente tem que ler para descobrir qual é a sílaba mais forte. Tem 3 sílabas. Qual é a mais forte? Princesa, é o C. Perceberam a importância que é para encontrar a sílaba tônica? É preciso separar corretamente as palavras. Agora, quando a sílaba tônica, vou voltar rápido aqui, é a última, ela é chamada de oxítona, não esqueçam. Quando olha, nós temos aqui uma oxítona, que é a palavra coração. A palavra coração, ela é oxítona. Se nós fôssemos classificar, isso daqui seria oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Nós temos aqui escola como paroxítona, órgão como paroxítona e princesa como paroxítona. Já quando a sílaba tônica é antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Nós temos aqui o príncipe como sendo uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Continuando. Agora para a classificação, olha aqui, ó. Todas as vezes que uma palavra tiver a sílaba tônica última, nós vamos classificar como U. Vamos usar o P para a penúltima e o A para a antepenúltima, tá? Olha lá. Quando a sílaba tônica recai, ou seja, quando ela é a última sílaba, nós dizemos que a palavra é oxítona. Quando a sílaba tônica é a última, ela é chamada de oxítona, não esqueçam, tá? Nós vamos usar todas as palavras dessa relação aqui abaixo, a sílaba tônica vai ser a última. Olha lá, nós temos jacaré, abajur, diretor, papel, café e abacaxi. Separando em sílabas, veja lá, ó, jacaré, sílaba tônica, uré. Aqui tem o acento. Abajur, abajur. Lembra o que eu falei para vocês? A palavra quando ela termina em L ou em R e ela não tiver acento, a sílaba tônica vai ser a última. Diretor, ó, terminou em R. Diretor, sílaba tônica, tor. Papel. Outra regra também, ó, terminou em L, não tem acento, a sílaba tônica é a última. Papel. Café, não tem segredo, é a sílaba que está acentuada. E abacaxi, sílaba tônica, xi.
Vejam que todas essas 6 palavras aqui da nossa tabela, todas as sílabas tônicas é a última. Então, quando a sílaba tônica for a última sílaba, ela é chamada de oxítona. O que é oxítona? É a palavra em que a sílaba tônica é a última. Ok? Então, você observou que a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, de cada palavra é a última? A sílaba mais forte de todas aquelas palavras foi a última sílaba. Portanto, quando a sílaba tônica for a última sílaba, ela será chamada de oxítona. Aí esse é o primeiro desafio para vocês que eu vou postar lá no grupo. Olha lá, marque somente os parênteses onde todas as palavras são oxítonas. Aquelas palavras que são oxítonas, temos todas têm 3 palavras: máquina, relógio, camisa. 2, jardim, televisor, caminhão. 3, lâmpada, fígado, enfermeira. 4, futebol, celular, retrovisor. E 5, escrever, igarapé, xadrez. Então eu vou postar isso daqui hoje e quando for lá no sábado, vamos ver quem foi que acertou o desafio. Vocês vão marcar com X o grupo de palavras em que todas as palavras são oxítonas. Agora vamos continuar. Quando a palavra tem a sílaba tônica, ela for a penúltima sílaba, nós chamamos essa palavra de paroxítona. Veja lá aqui no quadro. Nós vimos a última já, agora nós vamos usar o P. Vamos usar a letra P para indicar que a sílaba tônica é a penúltima. E está dizendo bem aqui em cima que quando a sílaba tônica é a penúltima, é chamada de paroxítona. Temos a tabela aqui e todas essas palavras, essas 6 palavras, caranguejo, tapete, livro, cemitério, escola e barbante. Todas as palavras, elas são paroxítonas. Elas são paroxítonas. Por que elas são paroxítonas? Porque nós vamos ver na separação de sílaba que a sílaba tônica é a penúltima. Ela vai cair aqui, onde está a letra P, que significa penúltima. Olha lá, caranguejo. Caranguejo, sílaba tônica, G. Tapete, tapete, sílaba tônica, P. Livro, livro. Olha como nós falamos mais alto a sílaba li. Cemitério não tem segredo, é a sílaba acentuada, cemitério. Escola, escola. E barbante, barbante. Vejam que todas as 6 palavras, a sílaba tônica é a penúltima. Penúltima. Então veja a informação aqui. Ó. Você notou que a sílaba mais forte, o que é a sílaba mais forte? É a sílaba tônica. De cada palavra foi a penúltima sílaba. Então, quando a sílaba tônica for a penúltima, nós chamamos essa palavra de paroxítona, não esqueçam. O que é paroxítona? É quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E o segundo desafio, vocês vão marcar nos parênteses, com um X, todas as palavras que são... Opa, deixa eu corrigir aqui. Pronto, já consertei. Vocês vão marcar no parêntese todas as palavras que são paroxítonas. E o que são palavras paroxítonas? São aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima. Então as palavras são 1. Esqueleto, osso, costela. 2. Luva, galinha, sabão. 3. Geladeira, porco, arara. 4. Mosqueteiro, banana, merenda. E
opção 5, fósforo, língua, chapéu. Lembrando que vocês só vão marcar com o X naquele parênteses em que todas as 3 palavras são paroxítonas, ou seja, que a sílaba tônica seja a penúltima. Certo? Já esse daqui vai ser o segundo desafio. Vamos continuar. Agora, quando a sílaba tônica ela recair, ela for a antepenúltima sílaba, ela será chamada de proparoxítona. Um nome bastante grande, ó. Proparoxítona é uma palavra polissílaba. E no nosso quadro aqui, nós vamos usar a letra A para indicar a antepenúltima. E na nossa relação com 6 palavras, todas as palavras, a sílaba tônica vai ser a antepenúltima. Veja aqui, ó. Vai ser a antepenúltima, tá? Então vamos separar relâmpago. Ó, relâmpago, sílaba tônica, aqui tem um acento. As proparoxítonas é fácil de localizar porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu vou repetir porque essa é uma regra da língua portuguesa. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E vocês vão ver aqui nesse exemplo aqui, ó, relâmpago. Viram a importância do acento? Pacífico, pacífico. Olha, o si, que é a sílaba acentuada, é a sílaba tônica. Matemática, matemática. Veja que matemática tem 5 sílabas. Qual é a tônica? Aquela que recebeu o acento. Centrífuga, centrífuga, a sílaba tônica é tri. Cântico, sílaba tônica, can. E música, música, sílaba tônica, mu. Viram que de todas essas 6 palavras, todas as palavras são a sílaba tônica é a antepenúltima? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, nós dizemos que a palavra é chamada proparoxítona. Repetindo, viram aqui, todas as palavras aqui que são proparoxítonas, elas estão acentuadas. Porque, como eu disse, na regra da língua portuguesa, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, olha a informação aqui, ó. Você notou que a sílaba mais forte de cada palavra é a antepenúltima, indicada lá no exemplo pela letra A. Então, quando a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba, ela será chamada de proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? É aquela em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Não tem segredo. E o desafio de vocês é esse daqui, ó, o terceiro desafio. Vocês vão marcar somente os parênteses onde todas as 3 palavras são proparoxítonas. O parêntese 1 é estômago, árvore, fósforo. O 2, ciências, história, português. O 3, física, saúva e lixo. O 4, Júpiter, músculo, mímica. E o 5, cérebro, máquina, milímetro. Terceiro desafio. Dando continuidade, temos uma frase aqui, ó. O cantor agitava as pessoas com sua bela música. Da palavra, tem 3 palavras destacadas. Vejam aqui. Cantor, pessoas e músicas. Dessas 3 palavras destacadas, qual é aquela que a sílaba tônica é a última? E nós sabemos que quando a sílaba tônica é a última, nós chamamos de oxítona. Qual é aquela em que a sílaba tônica é a penúltima? Quando a sílaba tônica é a penúltima, nós chamamos de paroxítona.
E finalmente, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Então, qual é a sílaba tônica qual é a palavra em que a sílaba tônica é a última? Cantor, pessoas ou música? Vou deixar essa também como o quarto desafio para vocês. Vamos continuar para a última parte dessa explicação do assunto sobre sílabas tônicas. Olha aqui, ó. As sílabas tônicas. O que são sílabas tônicas? São as sílabas mais fortes da palavra. Aqui nesse penúltimo parágrafo vem dizer aquilo que eu falei lá no começo, que a sílaba tônica podem ou não receber acento gráfico. E o que são esses acentos gráficos? É o chapeuzinho, que é chamado acento circunflexo, como lá na palavra vovô. Na palavra vovô, que tem o acento circunflexo, a sílaba tônica recebeu o acento circunflexo, que é o chapeuzinho. Vejam aqui, ó. O nome desse acento? Acento circunflexo. Na palavra médico, deixa eu dar uma mudada de cor aqui rápido. Na palavra médico, a palavra recebeu o acento agudo. Veja aqui, ó. O nome desse acento aqui é chamado acento agudo. E na palavra coração, aqui, ó. Veja que a palavra coração não tem acento, porque, como eu falei, só tem dois acentos, o circunflexo e o agudo. E na palavra coração não é acentuada graficamente. E eu já falei sobre o tio, que não é um acento gráfico. Ele não é um acento gráfico, ele é um sinal de nasalização. Ó, coração. Sem o tio fica coração, ok? Ó, para usar corretamente o acento gráfico, a partir daqui vocês irão ter que fazer aquela leitura obrigatória sobre o acento, sobre o assunto sílaba tônica, que eu vou postar para vocês. E a partir dessa leitura nós vamos estudar os acentos gráficos, que são os acentos agudos e o acento circunflexo. Olha, para usar corretamente o acento gráfico, é preciso conhecer algumas regras básicas. E que regras básicas são essas? Vejam aqui. Vocês vão ver aqui essas regras básicas nesse assunto gramatical sobre sílaba tônica, que é o complemento dessa videoaula que eu fiz, onde vocês devem ler, na verdade vocês devem estudar para compreender melhor o que vem a ser sílabas átonas, sílaba tônica, oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. O que são monossílabas tônicas e o que são monossílabas átonas, como vemos aqui embaixo. Então essa é uma leitura obrigatória que vocês devem fazer. E ela será o início onde nós iremos fazer uma atividade avaliativa. Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias.